Vamos lá, claquete. Fala galera, eu sou o arquiteto Lucas Scarvelli da Me Explica BIM e o assunto de hoje é BIM, fase 1. Como eu começo, por onde eu começo, o que eu tenho que fazer. O que eu preciso para começar no BIM, em que fase da minha vida ou da minha carreira profissional ou da minha carreira acadêmica eu começo a brincar com o BIM. E o primeiro conselho que eu dou é o quanto antes você começar melhor. Vou falar um pouco da minha experiência, não com o BIM, mas com o CAD. Isso foi, deixa eu ver, em 2004 eu entrei na faculdade de Física, então em 2005 eu comecei em arquitetura e no segundo semestre, ou na metade do primeiro semestre de 2005 mesmo, ou seja, eu estava ainda no primeiro ano da faculdade, eu já fui atrás de um curso aleatório de AutoCAD. E esse curso a gente fazia desenho mecânico, modelava peça mecânica e tal, então elas são mais complexas e elas deram muita bagagem. E aí já no segundo ano eu já consegui o meu primeiro estágio, já comecei a trabalhar na área e já comecei a me desenvolver, e isso também me deu uma certa bagagem, principalmente o CAD 3D, para eu buscar uma ferramenta alternativa para eu poder melhorar os meus fluxos de projeto. Então eu lembro que no meu TCC, o meu TCC ele foi todo desconstrutivista, então eu queria um software que me entregasse, porque eu estava lidando não com planos retos, mas com planos inclinados, então eu tenho janelas inclinadas, peles de vidro inclinadas e elementos complexos, de geometrias complexas, e eu estava procurando algum software que fosse me atender para que gerasse todas as vistas, cortes e tudo mais automático. E eu acabei fazendo isso no próprio AutoCAD 3D, porque eu tentei usar o Revit, mas não consegui. Então, se eu tivesse começado a usar o Revit ou o ArchiCAD, e olha só que legal, na época eu assinei a revista AU, e vinha uma licença do ArchiCAD, estudante. Eu não me lembro se ela tinha 1 ano ou 2 anos de validade, mas se eu tivesse olhado diferente para aquilo, mas a gente era muito... A gente tinha um AutoCAD na faculdade, os escritórios usavam AutoCAD e tal. Se eu tivesse olhado para o ArchiCAD com outros olhos naquela época, talvez eu tivesse usado ele à torto e direito. E eu lembro que no meio da faculdade também eu peguei uma licença de Architectural Desktop, que era depois virou AutoCAD Architecture, que ele funcionava mais ou menos parecido com o ArchiCAD. E tinha uma versão nacional que era o Active 3D e que foi o sucessor do Arc 3D, né? Que muita gente deve conhecer o Arc 3D. São softwares nacionais, né? O Active e o Arc 3D. E o Architectural Desktop, ele era uma versão voltada para arquitetura. Então ele tinha elementos, tinha porta, janela, parede e tudo mais. Mas não tinha nada de material, né? Não tinha nada de videoaula, Cara, mal tinha internet. Não, mentira, tinha internet. Mas assim, a gente tinha link de 300k, né? 256. Eu lembro que eu tinha internet a rádio 256k e não chegava, e sei lá, enfim. Não, eu não morava no meio do mato. Mas enfim, e aí se eu tivesse começado antes, as coisas seriam mais fáceis para mim. Talvez nem pela venda dos projetos em BIM, nem nada disso, porque a gente sabe que isso é muito falado de uns anos para cá, mas então eu ia ser talvez um lobo solitário ali no começo. E isso acabou acontecendo também, mas de uma maneira menos drástica, né? Enfim, eu só digo isso para você começar o quanto antes. E aí uma parte muito importante que a gente tem que se dar conta é que o BIM em si, ele não é um software, né? Isso a gente fala repetidamente, né? BIM não é software, BIM não é Revit, BIM não é ArchiCAD, BIM não é o Plan, BIM é uma metodologia de trabalho. E essa metodologiazinha de trabalho, que começou bem pequenininha lá, com 2 softwares, com IFC 1.0 e tal, hoje ela virou um monstro. Então, quanto antes você entender como funciona todo esse mecanismo, é melhor, tá? Então, hoje, além de você estudar um software de modelagem, você precisa estudar
um software de compatibilização, uma gestão de BCF, uma gestão de FC, uma gestão de dados. Porque o BIM, ele virou um processo construtivo virtual. Então, a gente está chegando num ponto que as mesmas premissas que a gente tem para execução de obra, a gente está tendo para a execução de projeto, vamos assim dizer, na execução do modelo. Porque o projeto é a obra como um todo, né? A gente tem que parar também de chamar o projeto e de repente tu imprimiu e acabou e a obra que se vire, e isso não existe. Isso no bom andamento do processo de execução de uma obra, né? Porque de nada vale também eu ter uma ideia no papel ou no modelo 3D, ela não se consolidar e não se edificar, né? Então, né, levem para a mente também que o bom arquiteto ele vai até o final da obra, tá? O bom profissional de arquitetura, de engenharia, ele vai até o final da obra, certo? Então, o BIM, todas as ferramentas BIM atuando em conjunto, elas nos dão essa possibilidade da gente ter uma assertividade muito maior nesses processos que a gente está acompanhando, tanto na concepção, no design das edificações, como na parte de documentação, de fabricação, de entrega para a obra, né, o deploy, para quem é da programação, e a parte gerencial, operacional de obra e depois operacional de funcionamento da edificação. Vamos pensar a edificação como um organismo vivo, que tem os seus sistemas, né? Tem o sistema elétrico, hidráulico, de proteção contra incêndio, etc, etc. Principalmente em edificações mais complexas, como aeroportos, hospitais, portos e etc, que tem os seus sistemas específicos. E isso tudo, se tiver uma base comum de dados, é muito mais fácil de gerenciar e otimizar a operação e manutenção dessas edificações, tá? Então, quanto antes vocês pegarem e iniciarem com ferramentas de modelagem, né? E aí vocês estão aprendendo a colocar inputs dentro desse modelo, ou seja, você vai modelar uma parede e você vai atribuir propriedades, você vai atribuir dados nela, e assim com janelas, com portas e com outros elementos construtivos, certo? E aí depois você vai aprender a gerenciar esses dados, e aí você vai usar outra ferramenta para gerenciar esses dados ou gerenciar esses modelos, e assim por diante, e aí você vai entrando no ciclo BIM e vai entendendo o porquê das coisas e como é o funcionamento. E para isso, a gente disponibilizou um template com algumas das ferramentas, né, com alguns dos padrões que a gente usa aqui no escritório para edificações verticais, tá? E a gente condensou de uma maneira que ele seja prático para usar e que tenha aquilo que é necessário para vocês começarem a jornada de vocês. Então, vamos pensar que agora vocês vão entrar na primeira parte da jornada, que é a modelagem. Então, divirtam-se inserindo paredes, portas, janelas, vendo algum dos padrões que a gente usa aqui, por que a gente usa. E no decorrer desses vídeos, a gente vai pegar alguns pontos e vai mostrar para vocês o porquê do A, do B, do C e do D, entendeu? E tentar levar vocês para uma jornada onde vocês possam se tornar projetistas de edificações verticais e ter um alto desempenho nessas edificações com o nosso conhecimento e tudo que a gente adquiriu nesses 10 anos trabalhando com BIM, com edificações complexas como hospitais, aeroportos e todas essas complexidades, e tudo isso a gente vai trazer para vocês otimizarem e se tornarem grandes projetistas nesse mercadão de edificações verticais, edificações complexas, arranha-céus e tudo mais, tá bom? Então eu espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. Também não deixe de acessar o nosso Instagram, baixar o nosso template e também lá pegar as instruções de como utilizar ele, tá bom? É isso aí, valeu, até mais! The link, she come to town, come to save the Princess Zelda, try to put it away, da-da-da-da-da-da, you got a link, da-da-da-da, hallelujah! Link.